Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, segunda-feira, dia 7 de outubro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 17 do livro de 2 Samuel, mas como de costume, antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares, curtir, comentar. É muito importante, tá? Que você faça todo esse movimento logo no início, porque como eu sempre digo, assim, o YouTube entende que esse vídeo é relevante para você e entrega para muito mais pessoas, né? E o maior intuito aqui do Evolução Diária é ensinar a palavra de Deus e fazer com que esse conteúdo chegue a quem precisa, né? Se envolver, conhecer e aprender a palavra de Deus. A Bíblia diz, né? Oséias 4:6, o povo de Deus perece por falta de conhecimento e tudo que nós queremos fazer aqui, o maior objetivo é levar o conhecimento bíblico para que todos vocês possam viver as promessas de Daniel 11:32. O povo que conhece seu Deus se torna um povo forte e muito bem sucedido, ou seja, um povo forte de sucesso, tá? Também quero aproveitar aqui em nome de Jesus para te desejar uma semana muito abençoada para você, para sua casa, para sua família, tá? Que tudo vá bem durante essa semana, que você possa prosperar muito, ter muita saúde em nome de Jesus. Bom, gente, vamos lá, 2 Samuel capítulo 17, tem 29 versículos. Aqui nós já vamos começar a ver Aitofel mais uma vez, aquele que era conselheiro do rei, que se rebelou contra o rei, colocou ali uma intriga no coração de Absalão, fez com que Absalão se rebelasse contra o rei. Aitofel disse a Absalão: permite-me escolher 12.000 homens e partirei essa noite em perseguição a Davi. Eu o atacarei enquanto ele está exausto e fraco, vou causar-lhe pânico, seu exército vai fugir. Depois matarei somente o rei e trarei todo o exército de volta a ti, e somente o homem que procuras matar. Assim todo o exército ficará em paz. Esse plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Entretanto, Absalão disse: chamem também Hussai, o arquita, para que ouçamos a opinião dele. Quando Hussai entrou, Absalão lhe disse: Aitofel deu-nos o conselho dele, devemos fazer o que ele diz ou você tem outra opinião? Hussai respondeu: o conselho de Aitofel desta vez não é bom. Sabe que teu pai e os homens que estão com ele são guerreiros, eles estão furiosos como uma ursa selvagem da qual roubaram os filhotes. Além disso, teu pai é soldado experiente e não passará a noite com o exército. Ele agora já deve estar escondido numa caverna ou algum outro lugar. Se algum dos teus soldados forem mortos no primeiro ataque, quem souber disso dirá: houve matança no meio do exército de Absalão. Então até o mais bravo soldado, corajoso como o leão, ficará morrendo de medo, pois todo Israel sabe que o teu pai é um guerreiro valente e que os seus soldados são corajosos. Por isso dou o seguinte conselho: que se reúnam a ti todos os homens de Israel, desde Dan até Berseba, tantos como a areia da praia, que tu mesmo conduzirá na batalha. Então o atacaremos onde quer que ele se encontre, e cairemos sobre ele como orvalho cai sobre a terra. Nem ele, nenhum dos seus homens escapará. Se ele se refugiar em alguma cidade, todo Israel levará cordas para lá e arrastaremos aquela cidade para o vale, até que não reste ninguém ali sequer uma pequena pedra. Absalão e todos os homens de Israel consideravam o conselho de Hussai, o arquita, melhor do que Aitofel, pois o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel a fim de trazer ruína sobre Absalão. Hussai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o conselho de Aitofel, que deu a Absalão e às autoridades de Israel, e o que ele mesmo lhe tinha aconselhado em seguida. Então, pediu que enviassem imediatamente essa mensagem a Davi: não passe a noite nos pontos de travessia do Jordão, no deserto, mas atravesse logo o rio, senão o rei e todo o seu exército serão exterminados. Jonatas e Aimás estavam em Rogel, em uma serva os informava regularmente, pois não podiam arriscar-se e serem vistos nas cidades. Eles, por sua vez, iam relatar ao rei Davi tudo o que tinha ouvido. Mas um jovem os ouviu e avisou Absalão. Então eles partiram rapidamente e foram para a casa de um habitante de Baurim, que tinha um poço no quintal. Eles desceram ao poço, e a dona da casa colocou a tampa do poço e, ao disfarçar, espalhou grãos de cereais por cima. Os soldados de Absalão chegaram à casa da mulher e perguntaram: onde está Aimás e Jonatas? A mulher respondeu: eles atravessaram as águas. Os homens
os procuram sem sucesso e voltaram a Jerusalém. Tendo eles ido embora, os dois saíram do poço e foram informar ao rei. Falaram-lhe do conselho de Aitofel, dera a ele, e lhe disseram que atravessasse imediatamente o Jordão. Então Davi e todo o seu exército saíram, e quando o sol nasceu, todos tinham atravessado o Jordão. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, ele selou um jumento e foi para casa, para sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Olha só que loucura. E ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Davi já havia chegado em Manaim, quando Absalão atravessou o Jordão com todos os homens de Israel. Absalão havia nomeado Amasa para comandar o exército em lugar de Joabe. Amasa era filho de Jeter, um israelita que havia possuído Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam em Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e o gileadita Barzilai, de Rogelim, trouxeram a Davi ao seu exército camas, bacias e utensílios de cerâmica, e também trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão e lentilha, mel e coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca, pois sabiam que o exército estava cansado, com fome e com sede no deserto. Bora entender esse texto em nome de Jesus? 2 Samuel 17. Trata da continuação dos eventos durante a rebelião de Absalão contra o seu pai, o rei Davi. O capítulo aqui vai focar nos conselhos que Absalão recebe, né? Ele queria saber como lidar com Davi, o que ele deveria fazer a partir de agora. Então, no capítulo anterior, teve toda aquela situação que ele se relacionou com todas as concubinas de Davi. Aqui, passado esse tempo, ele quer saber o que fazer agora com Davi, né? E Deus protege Davi de uma forma assim milagrosa. Após Absalão assumir temporariamente o poder em Jerusalém, agora ele é um rei em Jerusalém, ele usurpa o trono do seu próprio pai. Ele busca conselhos de como capturar e derrotar Davi. Primeiro, Absalão ouve o conselho de Aitofel, aquele que se rebelou, né, contra o rei Davi, que sugere um ataque rápido, né, pegar Davi ali de maneira rápida. Ele estava cansado, exausto, então ali seria a hora de destruir tudo. Ele recomenda reunir 12 mil homens para perseguir Davi, imediatamente atacar enquanto ele está cansado, enquanto ele está vulnerável, o que certamente levaria Davi à morte, né? Davi não tinha mais força para poder enfrentar aquela batalha, dispersando então todos os seus seguidores. Agora, no entanto, Absalão decide, de maneira milagrosa, né? Talvez ali usado por Deus falando com ele de alguma maneira, decide ouvir o Hussai, que na verdade era um aliado secreto de Davi, infiltrado para frustrar os planos de Absalão. Hussai propõe um plano totalmente diferente. Hussai vai argumentar que um ataque rápido seria muito arriscado. Então ele sugere reunir todo o exército de Israel para uma batalha massiva ali contra Davi, alegando que Davi e seus homens são guerreiros experientes e não seria muito fácil derrotá-los em uma emboscada. Hussai apoia, aqui na verdade apela, né? Ele traz para um apelo emocional. Então ele faz um apelo ao ego de Absalão, que era extremamente elevado, fazendo ele acreditar que um ataque em massa traria uma vitória muito maior e muito mais impressionante. Absalão então e os anciões de Israel decidem seguir o conselho de Hussai, o que dá a Davi tempo para ele escapar e para ele se preparar. Hussai rapidamente envia mensageiros através dos sacerdotes leais de Davi para avisar Davi sobre os planos de Absalão, permitindo que ele cruze o Jordão com seu exército e se distancie por um tempo daquela ameaça imediata. O capítulo vai terminar com a morte de Aitofel, que ao perceber que o seu conselho foi rejeitado, ele vai para casa e comete suicídio, entendendo que a rebelião de Absalão estava condenada ao fracasso, né? Ele dá um conselho, e seria o conselho mais apropriado para aquele momento, mas Hussai consegue, por intermédio de Deus, tocar no coração de Absalão, fazer com que Absalão ouvisse um outro conselho, e aqui a gente vê Aitofel extremamente frustrado e já percebendo o fracasso de Absalão, tá bom? Lição de aplicação prática. O que a gente pode extrair desse texto aqui? Mesmo cercado por problemas, Davi, ele segue com um espírito forte. Por mais que a gente observa no capítulo anterior, Davi emocionalmente um tanto quanto abalado, mas ele permanece firme,
mão forte, espírito forte. O capítulo 17 aqui de 2 Samuel vai revelar literalmente a luta de Davi contra a rebelião do seu próprio filho, o Absalão. Ele vai enfrentar traições, conspirações. Agora, Davi se vê numa situação extremamente desafiadora. Absalão, com o conselho de Aitofel, planeja um ataque rápido contra Davi. Mas, no entanto, mesmo cercado por problemas, Davi ele confia na providência divina e também nos seus aliados, homens que estavam infiltrados dentro do palácio ali de Davi, onde Absalão estava reinando. Hussai, um grande amigo de Davi, se infiltra entre os conselheiros de Absalão e frustra os planos de Aitofel, sugerindo um confronto aberto que dá a Davi, um tempo para ele se preparar. Davi, ele não era perfeito, mas a capacidade de Davi se reerguer e buscar a orientação de Deus era crucial, principalmente em momentos de crise. A história nos ensina que, mesmo diante de adversidades, nós podemos encontrar força, no Senhor, se a gente confiar no Senhor e nos cercar de pessoas boas. Ter aliados, pessoas que caminhem ao nosso lado com lealdade. Confiar no Senhor, confiança plena, bitahon, bitahon significa uma fé inabalável, uma confiança tão grande no Senhor a ponto de não duvidar e não ser tomado por nenhum tipo de incredulidade. O que vai acontecer? Isso vai nos gerar um espírito forte para vencer qualquer batalha da vida. Então, aqui nós estamos aprendendo, que Davi ele tinha confiança no Senhor e ele tinha aliados, ele tinha homens de confiança, pessoas a qual ele podia confiar. Não dá para caminhar sozinho nessa vida e também não dá para caminhar sem a direção e orientação de Deus. Salmo 119, 105 diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ou seja, a palavra de Deus é uma lâmpada que direciona, guia a cada passo que a gente dá aqui na terra. É luz, ou seja, ela revela o nosso destino. A palavra de Deus aponta para o nosso destino. Então, olha só, gente, assim como Davi, quando a gente se vê cercado de problemas, o melhor que nós temos a fazer é fortalecer o nosso espírito. Fortalecer o nosso espírito no Senhor, em oração, em consagração, em jejum. Tá passando um problema ali? Aqui mostra as faces de Davi. Capítulo anterior, emocionalmente ali, um tanto quanto abalado. Fica evidente quando ele diz, se o Senhor permite que esse homem me amaldiçoe, então que assim seja feito. Mas rapidamente Davi encontra força e confiança em Deus para se reerguer no momento de dificuldade. Então, a lição daqui é essa, Davi está se reerguendo. Ele está fugindo da sua própria casa, fugindo do seu filho, expulso da sua própria casa, mas ele encontra força. No momento de extrema dificuldade, ele encontra força para se reerguer. E aqui o desenrolar vai ser literalmente Davi se reerguendo dessa situação tão difícil e tão complicada. Então, assim como Davi, quando você se vê cercado de problemas, fortaleça o seu espírito, fortaleça a sua fé, porque assim você vai conseguir vencer qualquer batalha. Fortalecer o espírito, confiar no Senhor. É isso que nós precisamos entender. Ter um espírito forte, confiança no Senhor, confiar de forma plena, passar do nível de uma fé comum, emuna, fé, a fé que todo mundo tem. Eu tenho fé em Deus. Mas é uma fé duvidosa, é uma fé incrédula. Nós precisamos subir de nível, ir para um nível de confiança. E Davi, por mais que ele tivesse os dilemas dele, como homem natural, ele confiava plenamente no Senhor. Amém, gente? Glória a Deus! E assim a gente finaliza, então, mais um capítulo aqui de 2 Samuel, mais um capítulo concluído com sucesso. Agora vamos agitar as redes sociais, curte, comenta, compartilha, tira um print da tela, posta na sua rede social, me marca para eu repostar, tá bom? Amanhã tem mais Evolução Diária 7h40, eu te espero aqui pra gente dar continuidade a essa história tão importante da Bíblia, tá? Te espero aqui amanhã na Evolução Diária, que Deus te abençoe e tenha um excelente dia na presença de Deus. Um grande abraço!